Olá, sejam muito bem-vindos ao Momento Detox, o podcast que tenta, desintoxicar a sua mente. Hoje, com mais um episódio do quadro As Nutris Respondem. Esse é o quadro As Nutris Respondem. Bom, pessoal, eu e Bárbara, nós recebemos várias perguntas e nós tentamos selecionar aquelas que faziam mais sentido hoje, tá? Então não fique chateado se a sua pergunta não foi selecionada, não desista e manda para o próximo programa. Uma coisa que a gente queria reforçar é que é muito difícil a gente dar uma resposta exata para as perguntas de vocês, porque as pessoas elas precisam ser avaliadas por um profissional. E esse profissional ele vai fazer uma avaliação completa de toda a história clínica e pessoal daquele paciente para aí ele conseguir falar alguma coisa realmente que seja certa e adequada para aquela pessoa. Então, assim, nós vamos responder as perguntas de vocês de uma forma geral, tá? E qualquer outra dúvida que surja a partir dessas respostas, vocês podem enviar para a gente. Exatamente. E sempre lembrando que procurar um profissional nutricionista é sempre a melhor solução. A gente tenta esclarecer, dar um caminho de luz para vocês, mas lembre-se que a consulta ela não pode ser substituída. Você tem que ir a um profissional, principalmente nos casos mais graves, né, Lúcia? Com certeza. Então, gente, a gente recebe várias perguntas de crianças, gestantes. Cada caso é um caso e sempre a resposta vai ser depende, né? Mas a gente vai tentar, assim, falar de uma forma geral, que dê para vocês entenderem, mas nunca, jamais irá substituir a consulta de um profissional. Então vamos lá para a primeira pergunta. Que na verdade não é uma pergunta, né? O Pedro Thiago, ele pediu dicas para baixar o nível do ácido úrico no organismo, sem tirar o consumo do tomate e do vinho. Então, Pedro... Difícil, hein, Bárbara? Difícil. Mas assim, né? Primeira coisa de tudo, e que aí a gente volta para a questão da história clínica, né? Saber o que tá elevando esse ácido úrico no sangue. Porque assim, é um fator genético. Geralmente as pessoas têm a tendência a ter o ácido úrico elevado, tem pai que tem, ou mãe, ou avô, tem alguém na família que tem. Os próprios medicamentos, eles elevam o ácido úrico, como os antihipertensivos, por exemplo. Então, se você tem hipertensão, dependendo do medicamento que você toma, vai aumentar o seu ácido úrico. Aspirina também é um medicamento que é muito comum de ser utilizado e também faz isso. Distúrbios da tireoide. E aí, então, os alimentos também podem contribuir. Por isso que é muito importante saber a história clínica. Mas partindo do pressuposto que sejam os alimentos, que seja aí o seu tomate, o seu vinho, que esteja causando isso, o que é importante a gente ter em mente, né? Que o tomate e o vinho, nesse caso, podem ser o menor dos seus problemas. Depende muito da composição da sua alimentação. O que vai elevar esse ácido úrico quando a gente pensa em alimentação? Alimentos que são fonte de purinas. Que alimentos são esses? O álcool, especialmente o da cerveja, tá? Então não o do vinho, mas o da cerveja, principalmente, mas o do vinho também. Ele vai elevar. Os frutos do mar, carnes e vísceras em geral, embutidos como salsicha, linguiça, presunto, bacon, esses caldos prontos, caldo quinó, enfim, ervilha, lentilha, feijão. Então, assim, existe uma gama de alimentos. Um que as pessoas não sabem, não é muito comum as pessoas saberem, é a frutose. O tomate, ele causa esse efeito, e principalmente quem tem gota, que é um acúmulo de ácido úrico nas articulações, reclama muito que quando come tomate sente muita dor. E faz todo sentido, porque o tomate, ele tem frutose, né? Muita gente não sabe, mas ele é uma fruta, e ele tem frutose e pouca fibra. Então, o que acontece? As frutas também, elas podem levar ao aumento do ácido úrico. Mas quando? Quando eu faço suco da fruta, principalmente. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque a frutose, ela faz isso também. Mas qual que é a minha preocupação, então, na alimentação? Vou reduzir o consumo de frutas, vou retirar? O ideal é não consumir de forma exagerada, seguir lá aquela recomendação de 3 frutas por dia e ter o cuidado de comer a fruta e não beber o suco. Então, se você gosta de suco de laranja, beber o suco de laranja não é uma opção tão legal. Seria interessante comer a laranja, porque daí você tem as fibras além da frutose. Outra coisa importante, industrializados. Além de tudo isso que eu falei, alimentos industrializados que tem xarope de milho, que é frutose pura.
e outros componentes que tem frutose industrializada, também vai agravar esse teor de ácido úrico no sangue. Então, pensando em tudo isso, né, em toda essa contextualização, o que fazer, o que comer, o que beber. Se você gosta do tomate e gosta do vinho, com moderação, tá? Sempre moderação. Tentar equilibrar nas outras coisas da sua alimentação. Então, reduzindo o consumo de carne vermelha e tudo que eu falei e inserindo alguns hábitos. Por exemplo, beber muita água. O ácido úrico ele não vai baixar se você não bebe água. Então, uma forma de eliminar esse ácido úrico, né, o nosso metabolismo poder eliminar, é na urina. Então, se você não bebe água suficiente, dificilmente, por mais que a sua alimentação esteja adequada, que você tenha restringido a sua dieta, você vai ter esse efeito. Outra coisa importante é ingerir alimentos que contribuem nessa diurese, contribuem nessa eliminação pela urina, que é o agrião, a beterraba, os temperos naturais como cebola, alho, as frutas que eu já falei, cítricas como a laranja, o limão também é importante, melancia, melão, frutas que são ricas em líquidos, também vão ajudar bastante. No mais, infelizmente, não tem como consumir bastante vinho ou bastante carne. Se você tinha esse hábito, você precisa mudar para ter o controle do ácido úrico. Então, de forma geral, eu acho que é isso. Espero ter te ajudado, viu, Pedro? E assim, né, o que eu sempre falo, Bárbara, às vezes a pessoa vai precisar restringir esses alimentos por um curto período de tempo, né? Então, até às vezes, controlar. vale o esforço. Exatamente. Isso. Então, assim, às vezes, beleza, você gosta muito do vinho, gosta muito de tomate, gosta muito de carne, mas assim, você vai reduzir isso por um período de tempo curto, né? Até você conseguir normalizar essas taxas de ácido úrico. Posteriormente, você vai desenvolver uma alimentação mais saudável, né? A gente torce para isso. E aí você vai conseguir ir controlando esse ácido úrico. Exato. Mas é muito importante que você siga corretamente as orientações tanto do seu médico quanto do nutricionista, para que você tenha uma eficácia aí na redução desse ácido úrico, porque realmente é muito doloroso. É muito doloroso, e eu falo sempre da alimentação, porque a gente demoniza tanto, às vezes, a alimentação, e pode ser um medicamento que a pessoa tá tomando, sabe? Então, eu já peguei muito paciente, é ótimo, né? Eu já atendi muito paciente no consultório, que falava pra mim, meu Deus, mas eu já tirei tudo, o médico mandou tirar isso, mandou tirar aquilo outro, eu não sei mais o que fazer, e esse ácido úrico, ele não controla. E aí, quando você vai investigando, você vê que a pessoa come muito industrializado, que é rico em xarope de milho, em ingredientes, ou então a pessoa ela bebe pouquíssima água. Então, quer dizer, por isso que a gente tem que ter um cuidado mesmo de observar a alimentação, né, e os hábitos como um todo. Vamos agora para a nossa segunda pergunta, que é a da Lila. Ela perguntou o seguinte: por que reduzir o consumo de calorias não é o bastante para perder peso? Essa pandemia me deixou basicamente sem apetite. A psiquiatria responde e está tentando ajudar isso, mas meu peso continua o mesmo. Ainda que sem exercícios, o corte drástico no consumo não deveria se traduzir em perda de peso? Gente, essa é uma pergunta assim, que é bastante comum, né? E bastante recorrente, assim. Recorrente no consultório. Muito recorrente. E as pessoas, elas acreditam que a perda de peso, ela é justamente, assim, somente é causada pelo déficit calórico, né? Que é aquilo, inclusive, que vários de vocês, nutricionistas que estão escutando a gente aprende na faculdade, que a gente tem que gerar um déficit calórico, né? Ou balanço seja, energético negativo, né? Isso, aquilo que a pessoa ingere. Ela tem que ingerir uma quantidade menor do que aquilo que ela gasta, né? Gerando assim esse déficit negativo e possivelmente a pessoa iria emagrecer. No entanto, o que a gente precisa lembrar? Que não é somente isso, né, gente? Se fosse tão simples assim, praticamente não haveriam pessoas vivendo com obesidade nesse planeta. O fato é que a nossa vida, a nossa rotina, ela é muito estressante. E tem alguns fatores no nosso organismo que acabam regulando, né? Ou desregulando, em alguns casos, o nosso metabolismo. E esse contexto todo, ele é geralmente controlado pelos hormônios. Eu vou dar um exemplo aqui, porque, na verdade, isso é um tema muito amplo. Eu vou dar um exemplo de um hormônio e como que ele atua, que no caso é o cortisol, né? Então, assim, Lila, aproveitando um pouco o exemplo que você deu, né, da pandemia, que tá deixando a gente muito estressado,
com muitas atividades, né? A gente está trabalhando muito mais que o normal, às vezes muito mais do que a gente trabalhava antes dessa pandemia. Então Dormindo tem deixado pouco. a gente extremamente estressado. Dormindo pouco também, com dificuldade para dormir, ansioso. Além disso tudo, ainda deixa a gente, né, com pouco sono, enfim, nossa. Acho que todo mundo está passando por isso, se não todo mundo, uma boa parcela da população. Isso causa um estresse, e aí o que acontece? Acaba gerando um estresse muito grande, acaba alterando a produção do cortisol, né? Esse cortisol aumentado, ele vai causar um catabolismo, ele vai degradar várias coisas no seu organismo, entre elas proteínas, lipídios e carboidrato. Então esse cortisol, ele ajuda a pegar todas aquelas reservas que estão ali acumuladas e jogar tudo na sua corrente sanguínea. Como você está sem atividade física, você está com hábito sedentário, isso vai ter que ir para algum lugar alguma hora, né? Então, o nosso organismo, que é muito inteligente, ele vai rearmazenar isso novamente. Então, acaba que você não vai conseguir perder peso mesmo que você pare de comer. Porque seu corpo ele é muito inteligente. Quando falta alguma coisa, ele recruta de alguma parte do seu corpo e joga para a corrente sanguínea. Então, assim, infelizmente, isso pode acontecer. Não é simplesmente reduzir as calorias que vai fazer você emagrecer. Tem toda uma série, todo um contexto que pode estar atuando e interferindo aí. Aqui eu dei exemplo só do cortisol, só que tem vários outros hormônios que podem interferir nesse metabolismo, digamos assim. É muito complexo a gente pensar nisso, né? Além disso, tem alguns outros hormônios que envolvem o processo de fome e saciedade, né? Então, assim, igual você falou, que você não está sentindo tanta fome assim, né? Então é legal investigar se tem alguma coisa relacionada à questão do seu emocional, né? Outras coisas que podem estar associadas a essa regulação de fome e saciedade. A outra pergunta que eu separei aqui foi: como está hoje em dia a recomendação de ingestão hídrica? Essa pergunta foi do Rodolfo, que é nutricionista. Os nutris e os médicos falam muito, beba água, mas existem recomendações mais recentes da ingestão hídrica? Bom, a gente tem que começar falando sobre a história da recomendação da água, que eu achei muito interessante. Lá em 1945, o Comitê de Nutrição e Alimentos do Conselho Nacional de Pesquisa dos Estados Unidos aconselhou aos adultos consumirem 1 mililitro, ou seja, 1 ml de líquido, não de água, mas de líquido, para cada caloria de alimento. A média da população era 2.000 calorias para mulheres e 2.500 para homens. Então, convertendo isso, 2 litros de água de líquidos, para mulheres e 2.500 para homens. 2 litros e 500 para homens. Então, isso se popularizou e desde então se tem a recomendação padrão de 8 copos de 250 ml por dia, pelo menos, que daria 2 litros de água. Mas, de lá para cá, muito já se falou, já se discutiu a respeito disso. Há quem defenda que sentir sede já é o ápice para você beber água. Você não pode esperar você sentir sede, porque isso já é um aviso desesperado do seu corpo para que você beba água. Há quem defenda que a urina é o melhor parâmetro, que se a sua urina estiver muito escura, isso significa que você está bebendo pouca água. E há quem defenda que você tem que beber água o tempo inteiro, porque você não pode se permitir sentir sede. Então você tem que beber água o tempo inteiro e controlar aí para ter pelo menos a ingestão de 2 litros por dia, seguindo aquela recomendação antiga. O que é consenso, pelo menos na nutrição, que a gente aprende, que a gente adota nos hospitais, é a indicação de 35 ml por quilo de peso. Eu dei uma pesquisada, Rodolfo, dei uma olhada e isso permanece. Não tem nenhuma diretriz, não tem nada novo falando que isso mudou. Então, a recomendação é, de fato, 35 ml por quilo de peso. Então, você está em casa e quer saber quanto de água você precisa beber, acho que a Lúcia até já falando sobre isso em outro episódio, é multiplicar 35 pelo seu peso. Você vai ter a quantidade em litros de água que você precisa ingerir por dia. Para idoso, por exemplo, isso pode mudar. Pode ser de 20 a 30 ml, dependendo aí, de novo, dependendo do caso. Pacientes renais também podem ter uma restrição hídrica, né? E aí também vai variar esse valor. Então, para a população em geral, saudável, é 35 ml por quilo de peso e isso não mudou. Bom, é isso aí, né, gente? O negócio é beber água. Com sede ou não,
né? Como profissional da saúde, né, quando a gente vai prescrever essa questão de água, a gente realmente fica, né, naquela, eu tenho que seguir uma recomendação e Sim, tem da que, onde vai nossa, tem sair? que estar. Exatamente. Só que assim, né, nem tudo que a gente aprende na teoria vai se aplicar à prática. Às vezes a gente fala 2 litros para uma pessoa, mas ela não vai conseguir ingerir aquilo. Ou para outra vai ser pouco, ela vai ingerir mais. Então, na verdade, é sempre aquela questão de individualidade, né? E o que eu Respeitar digo seu sempre pros paciente e tudo. pacientes, Lúcia, que eu falo bem pros pacientes, é assim, tem paciente que ele gosta muito de chupar laranja, de comer manga, sabe, come fatias de melão, e a gente tem que lembrar que alguns alimentos são pura água, tipo alface mesmo é mais água do que qualquer outra coisa. Então tem alimento que é 98% de água. Então quando a gente pensa que, óbvio que nada substitui a água, outros líquidos também nos hidratam, né? Então a água ela tem a função essencial dela, mas você tem que tentar buscar outros alimentos, porque às vezes você fica tão focado só na água, às vezes se força a beber água, não gosta de beber a água, e esquece que a sua alimentação pode compor, né, outros alimentos que vão te hidratar. Um chá, um suco de fruta, mas refrigerante e cerveja não hidrata, tá, gente? Fica a dica. Não, gente, pelo amor de Deus. Abafa o açúcar que a gente consome, né, nas outras coisas. Esse líquido não entra. Ô, Bárbara, indo nessa onda aí, né, do que a gente consegue suprir e tal, a gente tem uma outra pergunta que foi enviada pela Jéssica, perguntando quais vitaminas conseguimos suprir na nossa alimentação. Bom, Jéssica, te respondendo, é aquela velha palavrinha, depende, né? Depende da sua alimentação. Como que é a sua alimentação, né? Você tem uma alimentação variada? Você tem uma alimentação que você considera uma alimentação saudável? Como que é? Né? Essa questão de suprir ou não as vitaminas, elas vão muito de encontro na variedade que você consegue colocar no seu cardápio. Quanto mais cores, mais variedade de alimentos in natura ou minimamente processados você conseguir colocar na sua dieta, mais vitaminas você vai ter. É claro que a gente não consegue todos os dias suprir todas as vitaminas. Um dia vai faltar uma vitamina, outro dia vai faltar outra, e é isso que acontece mesmo normalmente numa alimentação normal. Né? A gente não tem que ficar com essa neura de ai meu Deus, tá faltando uma vitamina hoje eu não consegui fechar minha vitamina D, não sei, enfim, tô citando aqui. Mas, de forma geral, se você tiver uma alimentação saudável e variada, você vai conseguir suprir todas as vitaminas que o seu organismo precisa. E não necessariamente suprindo todos os dias todas as vitaminas, né? O nosso organismo, algumas vitaminas que a gente considera como lipossolúveis, elas têm um estoque no nosso organismo. Então, não necessariamente a gente precisaria consumi-las todos os dias. Já aquelas que a gente considera como hidrossolúveis, né? São aquelas que elas são dissolvidas facilmente em água, ou seja, elas podem ser eliminadas com mais facilidade do nosso organismo, a gente vai precisar de consumir elas com uma frequência um pouco maior. Então, assim, depende muito da sua alimentação. Eu te sugiro que você tenha uma alimentação bem variada, saudável, com bastantes cores e alimentos in natura, para que assim você consiga suprir todas as suas vitaminas. E mais uma outra coisa que eu e Babi a gente tem sempre batendo na tecla é a questão de você também tomar muito cuidado com essa questão de venda de suplementos que querem te prometer, que falando que você está faltando vitamina na sua vida e quer vender a qualquer custo. Polivitamínicos. Os estudos mostram que pessoas saudáveis, né, que não necessitariam, por exemplo, dessa suplementação, só que fazem uso por conta própria, não tem nenhum respaldo científico e não tem melhora em nada. É a mesma coisa, então, de tomar isso e nada melhor. É a mesma coisa. Então, assim, é jogar um dinheiro fora, né? Então, vamos economizar aí. Né? E assim, tomar muito cuidado com essas autoprescrições. Sim, no geral, gente, o que a gente come consegue suprir sim, consegue atender sim, contanto que seja uma dieta balanceada e baseada principalmente em alimentos naturais, em alimentos de verdade, né? Vamos assim dizer. Pegando um gancho então nessa pergunta, a Nádia perguntou: quais alimentos ajudam na melhora da queda de cabelo? Além das famigeradas castanhas, que todo mundo sabe que ajuda. Bom, aí a gente volta para aquela questão. Depende. O que está causando essa queda de cabelo? É uma
uma coisa recorrente no consultório, as mulheres reclamarem, principalmente como eu atendia, né, na parte de nutrição estética, elas se queixavam muito de queda de cabelo e unhas fracas. Então eu sempre me perguntava, mas o que será que está causando essa queda de cabelo? Porque muitas vezes a sua alimentação está até boa, está até ok, mas você dorme mal, você está muito estressado. Então tem vários fatores emocionais que podem influenciar. E também, outra coisa importante é saber se a pessoa não está com algum problema de absorção de nutrientes, porque o cabelo é um dos sinais. Como assim? Por exemplo, uma pessoa que fez cirurgia bariátrica ou alguma outra cirurgia desabsortiva que dificulta o processo de absorção, removeu um pedaço do intestino por alguma doença, né? Fez quimioterapia por um tempo, enfim, tem que analisar qual é a causa. Mas, pensando que seja uma falta de nutrientes e que esses nutrientes possam ser supridos pela alimentação, o que eu recomendo, né? O cabelo, gente, ele é feito basicamente de proteína. Então, a sua alimentação tem que ser com uma oferta adequada de proteína, tanto de fonte animal quanto de fonte vegetal. Primeira coisa. Vitamina C contribui muito, ajuda pra caramba. O ômega 3, porque ele também ajuda na formação da estrutura do cabelo saudável. Mas aí o ômega 3 você vai achar na sardinha, você vai achar no salmão e você pode também tomar o suplemento, né? Cuidado aí com a escolha desse suplemento. Se você não ouviu o nosso episódio sobre Covid-19, vá lá que a gente fala um pouco sobre o ômega 3. Ferro, vitamina A e o zinco e selênio, que são o que nós encontramos aí nas castanhas, né? Por isso que elas são famosas, ajudam muito. Então, comer ovos, que também é uma fonte de proteína e de vitamina, coco, aveia, esses alimentos, eles têm que compor a sua dieta. Agora, se você pensar que você já come isso pelo menos uma vez ao dia, algum desses alimentos está inserido na sua dieta e mesmo assim o seu cabelo continua caindo, seria interessante ir ao médico e investigar o que pode causar essa queda de cabelo, se você também não se encaixa, né, em nenhuma dessas outras situações que eu mencionei no início da resposta. Então é basicamente isso. E também, né, Bárbara, eu tenho visto, não sei se você também tem, né, visto, assim, criticado um pouco isso, eu vejo muita gente vendendo aquelas gummies, o meu inglês é péssimo, me corrija se eu estiver falando errado. As gummies, Tipo umas gomas que vêm várias vitaminas para cabelo e tudo, e unha e não sei o que. E na verdade elas são riquíssimas em açúcar e corante. Nossa, nem fala. Então, gente, muito cuidado, tá? Sim. E outra coisa importante, sejam críticos. Tem algumas vitaminas que são cabelo e unha, né? Que são legais. Tem esses nutrientes que eu falei pra vocês, micronutrientes, que ajudam, são boas. Mas é aquele negócio, você pode estar jogando seu dinheiro fora. Se você tiver com algum problema de absorção, por exemplo, você vai consumir aquilo e não vai ser absorvido. Da mesma forma que o alimento que você consumiu não foi absorvido. Então, é muito cuidado, gente. Tem que observar, tem que ir ao médico e descobrir a causa, para daí sim a gente tentar resolver. Faça essa reflexão, veja se esses alimentos estão na sua dieta, se eles estiverem, e ainda assim estiver caindo o cabelo, tem alguma coisa errada aí. Bárbara, a próxima pergunta aqui que eu selecionei é uma pergunta também muito interessante, que quando eu atendia, eu recebia muitas pessoas falando sobre isso e perguntando, querendo saber, né? Até porque é uma coisa que acomete bastante mulher. A ação da alimentação com a síndrome dos ovários policísticos. Bom, gente, 5 a 10% das mulheres em idade fértil podem ser acometidas com síndrome dos ovários policísticos. Então, assim, é uma doença endócrina, né? Ou seja, causada por algumas alterações hormonais que podem, né, enfim, gerar uma série de outros sintomas associados. Então, por exemplo, as pessoas que geralmente têm essa síndrome dos ovários policísticos, elas têm irregularidade na menstruação, ou às vezes até amenorreia, né, a ausência total da menstruação. Elas podem desenvolver acne e sutismo, que é aqueles pelinhos indesejáveis e às vezes muito grossos, né, com cor escura. Podem ter alopecia, que é a queda dos cabelos em determinadas regiões, e também a pele fica muito lisa. E isso geralmente é causado por aumento de alguns hormônios. Eu trouxe aqui alguns mais comuns, mas isso vai depender de um exame que o médico especialista nisso vai pedir para você para verificar. Mas os mais comuns são aumento da testosterona e aumento da insulina.
esse aumento da insulina acaba causando um aumento da resistência à insulina, né? Então, acaba gerando aí uma série de outros fatores que têm relação com a alimentação, né? Que a alimentação pode contribuir. Então, assim, tem poucos estudos nessa área. O que eu vou te falar aqui é uma coisa que a gente tem de consenso, assim, de uma forma mais geral, tá? Então, qualquer coisa que passe disso, você tem que tomar muito cuidado e ser bastante crítica, né? Eu vejo bastante coisa, assim, relacionada a retira isso da sua alimentação, faça uma dieta hiperproteica, muito baixa em carboidrato. A gente não tem evidência científica para isso até agora, tá? Então, o que eu vou te falar é o seguinte: o que tem de alimentação, né? O que você pode mudar na sua alimentação que pode contribuir para a melhora da síndrome do ovário policístico. Primeira coisa, a sua alimentação ela tem que ser rica em fibra. Por quê? Quando a alimentação ela é pobre em fibra, ela acaba aumentando a concentração de estrogênio e de androgênio, que são esses hormônios que podem causar todos esses efeitos que eu falei aqui para vocês. Além disso, quando a dieta ela é alta em fibra, ou seja, que é uma coisa positiva, ela acaba reduzindo esse estrogênio, o estrogênio circulante. Então, vai ajudar você nesse controle. Outra coisa também são dietas hiperlipídicas, né, com aquela concentração muito aumentada de gordura. Quando a gente tem uma dieta muito alta em gordura, acaba aumentando a disponibilidade desses hormônios na corrente sanguínea também, piorando os sintomas aí da síndrome do ovário policístico. Então, de forma geral, você ter uma alimentação equilibrada, balanceada, com redução da quantidade de lipídios que você está comendo, com aumento das fibras. E outra coisa também, outra dica interessante, é redução de açúcar simples, tá? Então, aquele açúcar de adição, aquela farinha branca, dá uma reduzida. Você não precisa cortar isso drasticamente, mas reduza bastante da sua alimentação. Isso vai também auxiliar. Então, assim, isso são dicas, né, de estudos já conceituados e tudo que foram feitos com uma N grande de mulheres que perceberam benefícios com essas alterações. O que passar disso, gente, muita atenção e fiquem alerta. É verdade, eu atendia muitas pacientes com essa queixa e a gente via realmente um benefício muito grande. Algumas, por exemplo, se sentiam tão bem que por escolha própria, vejam bem, eu não falava assim, olha, para de comer coisa com farinha de trigo. Nunca tive essa abordagem, mas ela falava, nossa, Bárbara, depois que eu parei de consumir farinha de trigo, que eu como assim, muito raramente, quando eu vou no aniversário, eu como um bolo, uma coisa assim, mas não faz parte mais do meu dia a dia, meu cabelo melhorou, minha pele melhorou, né, no período menstrual eu me sinto muito melhor. Então, assim, é muito individualizado, né, essas orientações que a Lúcia falou, elas são uma coisa que tem se visto benefício, mas cada mulher vai reagir de uma forma, né, então tem que ter muito cuidado mesmo. E outra, até o próprio diagnóstico, né, dessa síndrome, ela tem que ser avaliada e reavaliada, né? Ela é diagnosticada por exclusão. Não necessariamente ultrassonografia vai te dar um diagnóstico. Então, assim, eu já vi também, já acompanhei mulheres que elas chegaram no consultório com esse quadro, né? Eu tenho síndrome do ovário policístico. Passou no retorno, ela falou que o médico já tinha desconsiderado aquele diagnóstico e, na verdade, era outra coisa. Então, assim, fiquem atentas, né? Cada caso é um caso. Outra coisa também é que mulheres que têm essa síndrome, elas tendem a ter um pouco mais de sobrepeso, às vezes até obesidade. Então, também a abordagem do nutricionista vai depender desse diagnóstico nutricional. E é isso, gente, assim, tentar, né, seguir as orientações mesmo e tentar procurar um profissional também que olhe para a sua individualidade e prescreva algo que seja para você. É muito importante. Uma pergunta puxando na parte clínica, já que estamos aí nessa visão mais da parte clínica, foi uma pergunta da Carol, muito interessante, que ela pergunta assim: por que nós desenvolvemos intolerância à lactose? É uma pergunta muito interessante, porque hoje está tendo um boom de intolerância à lactose, né? Mas os bebês já estão nascendo com intolerância à lactose e algumas pessoas desenvolvem depois de adultas, né? Então, muitos pacientes falam, nossa, mas eu cresci tomando leite de fazenda, sabe? Na teta da vaca, quando criança.
e hoje eu não posso mais beber leite. Por que isso aconteceu comigo, né? Então, assim, o que se sabe é que os níveis de lactose, eles são maiores ao nascer. E eles vão diminuindo com o tempo. Isso é normal, até porque a gente passa pela fase da amamentação, né? E aí a gente vira, vai crescendo e vai introduzindo outros alimentos na nossa dieta. E aí, o que acontece? Primeiro, as pessoas precisam entender o que é essa intolerância à lactose, né? A lactose, gente, ela é o açúcar do leite. E para digerir a lactose, a gente precisa da lactase. A lactase que vai quebrar esse açúcar do leite para ele se tornar digerível. Quando você chega na fase adulta e você desenvolve a intolerância à lactose, significa que o seu intestino, o seu corpo, o seu organismo, ele não está mais conseguindo fazer isso, quebrar a lactose para poder ela ser digerida. E o que pode levar o seu organismo, o seu intestino, a parar de fazer isso, né? Ou reduzir essa quantidade de lactase? São várias causas. Pode ser por vírus, por bactéria, por vermes, a própria doença celíaca, doença de Crohn, radioterapia. Às vezes até uma infecção que a pessoa tem pode levar a uma alteração no intestino que vai reduzir a produção de lactase, até a pessoa desenvolver intolerância à lactose. Então é bem interessante, porque quando a gente pensa no intestino, ele tem uma população, vamos assim dizer, de micro-organismos ali. E aí, quando você tem a exposição a uma doença, a um vírus, alguma coisa que modifica essa microbiota intestinal, que altera isso, pode levar a uma maior sensibilidade e a um déficit na produção da lactase. Então, a principal causa hoje, se eu pudesse dizer assim, é justamente isso, é uma alteração na microbiota intestinal. É interessante também falar que é muito mais comum nos asiáticos a intolerância à lactose, nos afro-americanos e nos hispânicos. Então, já há uma questão genética também aí influenciando. A quantidade de lactose na dieta, ela também vai influenciar. Então, por exemplo, se a sua microbiota ela já não é muito legal e você não tinha o costume de consumir muito leite derivados e passa a consumir isso em grande quantidade, né, na vida adulta, não é nada científico, mas especula-se que isso também contribua para essa intolerância. Quer dizer, a exposição causando dano, porque o seu intestino ele já não está tão legal, já não tem uma população, vamos assim dizer, de micro-organismos bacana, e você ainda fica expondo a uma grande quantidade dessa lactose depois de adulto, sendo que você não tinha esse hábito. Isso também pode lesionar um pouco mais o intestino e levar à intolerância à lactose. Então, basicamente é isso. Medicamentos, doenças, lesões na parede intestinal. Então, gente, a próxima pergunta aqui que eu vou falar com vocês, na verdade, foi uma pergunta muito legal, que foi perguntando a relação do glúten com o autismo, se realmente tem uma relação ou não. Eu achei muito interessante essa pergunta. É uma coisa que tem sido também bastante discutida e muito interessante. Muito obrigada por ter enviado essa pergunta. Foi o Henrique que perguntou, né? Foi sim. Eu, inclusive, foi uma pergunta internacional, meu primo né, Henrique, gente, morando no Panamá, sempre participa. Muito fofo. Obrigada, Henrique. Pois é, muito bom. Obrigada, Henrique. Suas perguntas foram ótimas. Então, assim, eu vou começar dando uma introduçãozinha, né, do que é esse transtorno do espectro autista, que apesar que é uma coisa que a gente escuta bastante, mas poucas pessoas realmente sabem o que é isso, né? Então, assim, esse transtorno, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, então ele traz uma série de características, né, por exemplo, como déficit na comunicação e na interação social. As crianças, normalmente, elas desenvolvem padrões repetitivos de comportamento ou das atividades, isso acaba angustiando bastante os pais, né? E, além disso, alguns sintomas gastrointestinais, por exemplo, diarreia, constipação, refluxo, alergia, intolerância. Eles têm uma dieta muito seletiva, então, normalmente, eles são diagnosticados até os 3 anos de idade, então eles chegam, normalmente, pra gente já na infância mesmo, e com a dieta muito seletiva. Eu lembro que eu peguei crianças assim com muita seletividade alimentar, que não conseguiam evoluir consistência, tipo de alimento, enfim, uma série de problemas. Mas, com aquele carinho, né, gente, com um atendimento humanizado, com uma coisa que seja próxima da pessoa, a gente consegue desenvolver bastante coisa. Então, voltando um pouquinho para essa questão do glúten,
tem vários estudos que estão iniciando, né, pesquisas a longo prazo para ver essa questão do glúten, alguns até com a caseína também, porque a caseína e o glúten, eles podem estar relacionados com o autismo, porém não tem nada que seja um consenso na literatura ainda, são pesquisas muito recentes. Então, da mesma forma da outra pergunta, eu vou trazer o que eu tenho assim, de informação até o momento, mas surgindo outras dúvidas, você pode enviar para a gente também, que se a gente não souber, com certeza a gente vai atrás. O que acontece, né? Tem uma teoria que chama teoria de sobrecarga do sistema opioide, nome bem difícil, que na verdade, o que é isso? Nada mais é que a diminuição das enzimas responsáveis pela quebra dessas proteínas, né? A caseína e o glúten. A caseína é da proteína do leite, ele é derivado de alguns cereais. E aí eles acabam aumentando a concentração de alguns peptídeos, né? Que é a degradação de algumas proteínas, chamado peptídeos opioides. Então, pode causar piora nesses sintomas do autismo. E algumas pesquisas que têm sido realizadas, né, retirando o glúten e a caseína da alimentação de algumas crianças, eles têm realmente percebido alguma melhora. Mas, como eu falei para você, são estudos muito, muito iniciais e a gente não tem um consenso, né? Em consultório, eu até eu juntamente com outras mães, já fizemos algumas coisas assim, baseado na literatura que já tem, e eu consegui perceber uma melhora muito interessante no comportamento da criança. Mas é uma coisa que tem que ser discutida com o profissional, com a família, né? Até que ponto isso vai ser legal, até que ponto não vai ser tão estressante para a criança, que vai trazer uma piora, inclusive, do quadro. Então, assim, é uma coisa a ser investigada. Até porque a criança com autismo, ela é seletiva, né, na alimentação, já é naturalmente. Então, às vezes, são poucos alimentos que ela gosta de consumir, e você ainda vai retirar. Então, tem que ver bem o custo-benefício disso, né, botar na balança. Mas que já tem estudos mostrando que traz melhora, já tem, né? Mas é um começo ainda, né? É um começo. A individualidade é muito importante. Já tem vários estudos. Inclusive aqui no Brasil tem vários centros de estudo que estão estudando, né, a exclusão de alimentos específicos, justamente para essa teoria de sobrecarga do sistema opioide. E desse efeito no comportamento. Tem também tem uma outra linha também de pesquisa que estuda uma outra teoria também que envolve o autismo, né, e piora dessa questão comportamental. Então, assim, tem muitos estudos sendo feitos, né, gente? Mas consenso na literatura mesmo, a gente então, não a individualidade sempre vai ser a nossa guia. Sim, e para os nutricionistas que estão nos escutando, né, gente, sempre se basear em evidências, porque artigos, assim, que são feitos com uma quantidade muito pequena de indivíduos, né, às vezes é um estudo transversal, que não consegue demonstrar muito essa relação de causa e efeito, então a gente precisa tomar um pouco de cuidado e ser bastante crítico também com os estudos científicos, não é porque está publicado. Tá certo, tá exatamente. Certo, tá? Então, a minha última pergunta que eu selecionei foi do Clécius, e ele perguntou o seguinte: eu quero ganhar massa magra, especialmente no tórax, mas ainda tenho uma certa gordurinha na região abdominal. Dá para equilibrar queima de gordura e ganho de massa simultaneamente através da alimentação mais o exercício físico? Ou o único jeito é fazer um processo primeiro e depois o outro? Qual é a melhor estratégia? Bom, eu achei muito legal a pergunta dele, que é uma coisa que muita gente faz, muita gente chega no consultório perguntando, principalmente quando a pessoa ela não vai ao nutricionista e ela começa um processo de emagrecimento por conta própria, começa a treinar na academia por conta própria, e tem ainda hoje aquela ideia de eu vou ganhar peso, eu vou ganhar bastante gordura para depois eu chegar, perder o peso e afinar, e fazer o shape. Tem essa estratégia que as pessoas usam e que, na minha opinião, é um absurdo, mas acontece. Então, respondendo a sua primeira pergunta, que foram duas em uma, sim, dá para equilibrar a queima de gordura e ganho de massa simultaneamente. Mas a gente precisa entender que todo o processo de queima de gordura é um processo de emagrecimento. Então, quando a gente começa a emagrecer, nosso corpo ele não tem uma chavinha que eu vou lá e aperto ou giro e falo assim, olha, agora ativei o modo queimar somente gordura e você vai perder só gordura. Isso não existe. Você vai perder também massa muscular. Isso é normal de acontecer. O que a gente tenta controlar no ambiente de consultório é justamente a quantidade que vai se perder. Então, eu preciso controlar para que minha perca de gordura ela seja maior do que essa perda de massa muscular.
E esse primeiro processo de emagrecimento é assim mesmo. E depois, quando você vai ganhando, e o mesmo acontece ao contrário, quando você começa a ganhar massa muscular, pode ser que algumas pessoas ganhem gordura também. E aí a gente vai ajustando a estratégia junto com o profissional de educação física, né? Para ter um treino que colabore para a queima de gordura ser maior ou para o ganho de massa muscular seja maior. Então depende muito. No seu caso, se a sua gordura, por exemplo, é localizada, você tem mais problema com essa gordura abdominal, né? O foco não é o emagrecimento de uma forma como geral, você já está na parte de definição. Equilibrar a alimentação é muito importante, mas o sono e a hidratação são essenciais. Eu sempre falo isso para os pacientes, falava para os pacientes quando eu atendia, né? Ok, você já perdeu peso, você já conseguiu um emagrecimento bacana, o que está te incomodando agora é a gordura localizada. A sua dieta tá legal, o seu treino tá legal, mas como que tá a sua vida? Como é que tá o seu sono hoje? Como é que tá a sua hidratação hoje? E muitas vezes esse é o calcanhar de Aquiles da gordura localizada. Pela minha experiência clínica, é isso que mais prejudica. Por quê? Como a Lúcia falou lá atrás, na pergunta da Lila, sobre o cortisol, que é um hormônio do estresse, ele contribui muito para justamente o acúmulo de gordura localizada. Então, às vezes, principalmente a mulherada, tá ali desesperada, com a alimentação em dia, e fala, mas eu não consigo emagrecer, eu não consigo perder essa gordurinha localizada. Quando você vai ver, ela tá super estressada, tá dormindo pouco, tá bebendo pouca água. Então, sim, Clécio, dá para fazer essas coisas, mas a melhor estratégia é o equilíbrio. Não tem para onde correr. Equilíbrio. Então, alimentação bacana, que aí um plano alimentar com um nutricionista ou um profissional vai ser o ideal, mas sono regulado e muita ingestão hídrica, né? Ou ingestão hídrica adequada. Isso que vai ser, assim, a cereja do bolo nesse processo que você está fazendo aí de emagrecimento com definição. Bom, muito interessante a pergunta do Clécio. Gente, eu vou falar um negócio pra vocês. Nutrição esportiva não é minha parte. Cada um tem uma coisa que gosta, né? Mas nutrição esportiva eu fico olhando. Eu acho muito legal, assim, a Babi explicando, tipo, ai, nossa, que legal. E mais, eu péssima nisso. Mas a gente tem que ser bom numa coisa e ruim em outra. Sim, dá pra também, abraçar né? o mundo, né? Olha eu aí com nutrição infantil, materna Exatamente. infantil. A Lúcia explica umas coisas de gestante, às vezes, que eu fico assim, amiga, maravilhoso. Fazia ideia. Mas acho que é isso, gente. Inclusive, pode ser até um tema de outro podcast, né, Bárbara? Essa questão de se especializar na nutrição, assim. Eu acho que ninguém sabe tudo. E a gente tem que realmente se especializar em algo e ficar bom naquilo, Isso, entendeu? não precisa. Na minha opinião, né, gente? É humilde opinião. Aquele negócio que. Bom, isso em todas as áreas, eu acho, nutricionista, médico, enfim. Nada contra os clínicos gerais, mas, tipo assim, o clínico geral, pra mim, ele é um filtro, sabe? Quando ele vê que o negócio vai atender mais para aquela especialidade, ele te encaminha. Então, eu acho que o nutricionista também tem essa, né? Do nutricionista clínico, por exemplo. Daí ele vê que ele pode ser um nutricionista clínico, atender de tudo, mas se o negócio tá muito mais complicado, fala, olha, infelizmente, nesse caso, eu vou te encaminhar para uma nutricionista materno-infantil, porque é algo muito específico. É algo muito, muito individual, no sentido... É muito particular, e eu não estudo só sobre isso, né? E se a gente parar pra pensar, o trabalho que dá, pelo menos eu sou assim, se eu chegava no consultório e tinha um caso que eu não era a minha expertise e eu via, assim, que eu podia estudar, porque aquilo ia agregar nos meus atendimentos, eu falava pra pessoa, olha, eu vou estudar uma melhor estratégia pra gente abordar isso aqui. E eu ia estudar. Mas se eu via que era uma coisa, tipo, nada a ver com o que eu trabalho, eu não ia, infelizmente, eu não tinha o tempo pra sentar e estudar sobre aquilo, pra aquele caso específico, sendo que eu não vou usar mais aquilo. Por exemplo, sei lá, gestante ou criança. Às vezes a pessoa vinha, eu já nem marcava consulta, porque eu falava, olha, eu teria que estudar pra te atender. Então, assim, não é meu público-alvo. E aí encaminhava pra Lúcia, né? Encaminhava pra Larissa, esportiva. Não. E assim... pra gente, hoje em dia, a gente tem uma divulgação científica muito grande. São vários artigos que saem por dia de cada área. Na minha área, por exemplo, gente, todo dia, sei lá quantos artigos saem. Eu não consigo... Eu trabalho só com nutrição materna e infantil e eu não consigo acompanhar tudo. Então, assim, é muita coisa, sabe? Mas, enfim, isso é um tema para um podcast. Um outro episódio, Bárbara, vamos lá. uma ideia. Acho que a próxima Bom, pergunta. Vamos lá para a última pergunta. E essa vai ser a última pergunta de hoje.
Na verdade, também foi o Henrique que enviou essa outra pergunta, que eu achei uma pergunta interessante, inclusive é da minha área. Eu sei, Henrique, se eu conseguir entender muito bem o que você falou. Na verdade, foram duas perguntas em uma. Só que se eu não conseguir te entender muito bem, você pode depois me enviar ou enviar para a Bárbara, que no próximo podcast a gente responde tranquilamente, novamente, a sua pergunta. Mas é o seguinte, a primeira pergunta dele, ele perguntou assim, como que a gente faz o controle na alimentação infantil relacionada à incorporação de açúcar, né? Como que a gente controla isso na alimentação da criança? Bom, isso é um desafio muito grande, né? Tanto para os pais como para nós que somos profissionais, né? Que a pessoa vê a criança e já acha que ela tem cara de balinha. Tadinho, não pode nem uma balinha, nem uma Coca-Cola na mamadeira. Exatamente. Nossa, a dificuldade que eu tenho não é nem do pai entender que ele tem que evitar açúcar até os 2 anos de idade, né? Porque é a recomendação. Mas não, é dos familiares entenderem que eles não podem ofertar um alimento para uma criança sem perguntar para os pais. Sim. Normalmente a introdução do açúcar nas crianças, elas se dão pelos parentes, não pelos pais. Então, às vezes, está na casa da avó, na casa da tia, né? E algum parente acaba ofertando esse alimento sem nem antes perguntar para os pais. E a criança acaba experimentando algo que ela nem tinha experimentado, né? Mas, resumindo, por que a gente fala muito dessa questão de não ofertar açúcar para a criança antes dos 2 anos? Até os 2 anos de idade, o metabolismo da criança, o organismo da criança, o cérebro da criança ainda está em formação. A gente sabe que o açúcar simples, ele é um alimento muito danoso, né? Tanto para a questão do metabolismo, tanto para desenvolvimento, inclusive, de excesso de peso em crianças. E outra, esse açúcar normalmente ele é encontrado em alimentos que são alimentos ultraprocessados. E esses alimentos, além do açúcar, eles contêm outras substâncias que são piores ainda até. Outra coisa também relacionada ao açúcar é a questão de surgimento de cárie. Então, mesmo às vezes que os pais eles têm uma higienização boa dos dentinhos da criança, né, da cavidade oral da criança, ainda podem surgir problemas associados a esse consumo de açúcar. Então, quando a gente consegue estabelecer que haverá mais malefícios que benefícios relacionados ao consumo do açúcar, todo mundo, é um consenso isso, sociedades do mundo inteiro, entraram em consenso e falaram, a nossa recomendação é que você evite açúcar até os 2 anos de idade. Eu sempre falo para os pais que eu atendo, assim, que se conseguir evitar isso por mais tempo, melhor ainda, né? Mas em relação ao ambiente alimentar que a gente vive, a sociedade que a gente vive, é muito difícil, né? Chegar até os 2 anos, quem dirá ultrapassar esse limite de idade. Então, esse controle infantil dessa alimentação infantil é feito muito em conversa com os pais, a gente conversa, tenta convencê-los, na verdade, mas não é isso, né? Tenta mostrar os benefícios dele tentar evitar essa oferta do açúcar até os 2 anos de idade. E quando for introduzir... E tentar conscientizar a família. Ter cuidado, né, Lúcia? Porque algumas coisas realmente são totalmente desnecessárias de colocar uma criança para consumir nessa fase da vida, pois né? É. Desnecessário mesmo. E assim, eu lembro que eu atendi uma pessoa, isso faz muito tempo, foi bem no início que eu comecei a atender. Era uma introdução alimentar, a criança tinha 6 meses de idade. E aí a mãe virou e falou assim, meu Deus, mas é até 2 anos? Mas e a festinha de aniversário de 1 ano? Aí eu falei assim, olha, você tem 2 opções, você pode fazer algo que realmente, já que é a festa da criança, algo pra criança comer, né? Já que ela não pode comer açúcar, então faça alguma coisa que tenha isso, né? Que seja uma alimentação que ela possa comer também, algo voltado aí pra uma alimentação mais saudável. Sim. Ou então... Enfim, né? Complicado, né? Vamos tentar adequar que a festa da criança de 1 ano não é pra criança. A criança nem sabe o que tá acontecendo, gente. Ela fica exausta. Todo mundo tira foto, todo mundo grita. Aquilo ali é pros adultos. É pra gente comer doce. É pra mãe ter um álbum fotográfico massa, entendeu? Pra mostrar depois. Mas não é pra criança. Deixa a criança em paz. Mas assim, gente, eu acho que a gente tem que repensar essas coisas, sabe? São umas convenções sociais, assim, que na verdade, enfim, né? Dá pra adaptar, gente. É só fazer a festa, a gente come e deixa a criança em paz. A criança não come, ué. 1 ano, ela nem sabe o que tá acontecendo, gente. Maldade. Ela não sabe. Eu acho que dá pra colocar algumas coisas assim que são saudáveis, também, gente. Né? Tem várias empresas que conseguem ofertar, que são opções saudáveis sem açúcar, e enfim, não é uma coisa, não é coisa da nossa cabeça, assim, sabe? É uma coisa recomendada por sociedades do mundo inteiro. Então vale a pena o esforço. É verdade.
Continuando a pergunta do Henrique, para a segunda fase da pergunta dele, que foram 2 em uma, pelo que eu entendi, a outra foi que ele perguntou se que existe uma hipótese, né, que uma alimentação equilibrada da gestante aumenta o QI do cérebro da criança. Daí ele perguntou se realmente isso faz sentido. Olha, Henrique, tem alguns estudos mostrando que sim, viu? A alimentação, até mesmo antes da mãe engravidar, já influencia na formação do cérebro da criança. Então, é extremamente importante que a mãe, durante a gravidez, até mesmo antes, né, se ela planejou essa gestação, ela tenha uma alimentação equilibrada, tá? Então, tem vários, principalmente nos alimentos processados, tem várias substâncias que afetam o funcionamento do cérebro da criança mesmo. Uma delas, gente, assim, coisa simples, que tem esse é consenso há muitos anos, é a questão do álcool, né? Se a mulher, ela tá mais ou menos 4 semanas de gestação, que é quando tá sendo formado, né, tá ocorrendo o fechamento do tubo neural, que é a primeira etapa de desenvolvimento do cérebro da criança, a mãe bebe um cálice de vinho, né, equivalente a um cálice de vinho, ou sei lá, 2 copos de cerveja. Isso só por si só já é suficiente para causar problemas na migração neuronal. Então, assim, podendo, né, desencadear uma série de outros problemas no decorrer do desenvolvimento intrauterino e consequências para o resto da vida dessa pessoa. Então, assim, muito cuidado com o que vocês comem, né, com que vocês ofertam para as gestantes, e a gestante também tem a consciência disso, que não é qualquer coisa que ela pode comer, né, que tem um ser em desenvolvimento dentro dela. Qualquer dúvida, pergunta para um profissional de saúde. Eu vejo muita gente perguntando de forma leiga, né? Enfim, muito cuidado, gente. E realmente, Henrique, é isso mesmo, tá? Pode alterar, sim, o desenvolvimento cerebral da criança. Inclusive, me lembrou outra coisa que eu tô pegando uma disciplina no mestrado, que é de nutrigenômica nutricional, que eu adoro estudar sobre isso também, é um assunto que me chama muita atenção, a questão da genética envolvida. E eu fiquei, assim, bem impactada com o fato de que já tem estudos mostrando que não só a mãe, mas o pai também influencia muito antes da mãe engravidar. O espermatozoide, ele carrega na sua composição, né, para contribuição para o DNA, várias características epigenéticas, quer dizer, ambientais do pai. Ou seja, eles não sabem ainda quanto tempo isso pode influenciar, esses hábitos do pai podem influenciar na produção do esperma e, consequentemente, no feto, lá na frente, no bebê em si, mas já se sabe que existe uma influência ambiental. Então, quer dizer, se você pensa em ser pai e você tá com a sua esposa pensando que vocês querem ter um filho, tudo isso vai influenciar os hábitos alimentares e de vida. Então já tem estudos que comprovam. Então não é só a mamãe não, tá? O papai também tem responsabilidade. No que come e no que faz. Como eu falei na pergunta anterior do Henrique, o cérebro da criança, ele se mantém em formação até os 2 anos de idade. Então, tudo influencia nessas etapas. Por isso que a gente fala aquela questão dos 1000 dias, sim, né? Alguns estudos, alguns artigos até falam 1100, 1200 dias, que eles compreendem ainda essa fase pré-concepção. Então, assim, é muito importante que os profissionais estejam atentos a isso. E assim, gente, para gestante, criança, eu sempre recomendo profissionais que sejam especialistas em nutrição materno-infantil ou que sejam especialistas no atendimento de crianças e adolescentes, para que possa conduzir de uma forma mais tranquila e com mais, né, propriedade o atendimento dessas pessoas. Então esse foi mais um As Nutris Respondem. Essas foram as perguntas que a gente selecionou. A gente se estendeu um pouco, mas eu acho que todo episódio, né, Lúcia, que for Nutris Responde vai ser isso. Porque a gente Ele é um pouco maior, porque a gente acaba empolgando nas respostas. Mas a gente espera de verdade que as nossas respostas tragam um pouco de luz às dúvidas de vocês, né? Desintoxique um pouco a mente de vocês, porque a gente sabe que tem muita coisa em volta da nutrição que não é verdade, que é mito e que deixa a gente bem confuso. Exatamente. Assim, gostaríamos muito de agradecer o pessoal, né, que enviou pergunta. A gente acabou postando assim de última hora as perguntinhas lá no box do Instagram, e a gente teve várias né, respostas e várias perguntas. Então, assim, muito obrigada pela participação de vocês. Continue com a gente tem recebido um feedback muito positivo de todos os nossos podcasts,
que mais uma vez a gente lembra que é totalmente sem fins lucrativos. E, assim, a gente tenta, né, também, pessoal, isso é uma coisa que é legal falar, que o público do nosso podcast, ele compreende tanto pessoas que não são da área de nutrição, ou seja, pessoas que são da comunidade em geral, tanto quanto pessoas que são nutricionistas, profissionais que são nutricionistas. Então, assim, a gente tenta colocar numa linguagem que seja acessível para os dois públicos, né, que acabam que são dois extremos. Então, assim, a gente também gostaria de ouvir de vocês se isso tá legal, se esse formato tá legal, né? Porque eu acho que é uma coisa totalmente construída, né, Bárbara? Exatamente, estamos É uma abertas experiência nova a críticas, e a sugestões. gente gostaria muito de escutar os feedbacks de vocês, as críticas, né? Também em relação ao nosso programa. Mas fica aí nossa gratidão por todos vocês que têm participado, que têm interagido com a gente. Nosso muitíssimo obrigada. Nós agradecemos também a Power Up Comunicação Digital, que também nos ajuda na edição dos áudios de forma totalmente gratuita. Então, assim, sem eles também a gente, né, não conseguiria estar no ar da forma como a gente está. E a gente agradece imensamente. Muito obrigada a todos vocês. É isso, nos sigam nas redes sociais, @NutriBabiPaixão. O meu Instagram é luciagratão.nutri. E a gente espera que vocês gostem desse episódio e que vocês escutem o nosso próximo. Lembrando que nosso podcast é quinzenal e a gente às vezes traz convidados também, às vezes é só eu e Lúcia. Um abraço, gente. Até o próximo podcast. Até.